Dificuldade que as crianças têm com a aprendizagem. Esses são problemas enfrentados pelos professores e alunos de ensino fundamental em muitas escolas. Por meio dessa pesquisa, procurou-se demonstrar os problemas que podem ocasionar essas dificuldades de aprendizagem, suas principais causas, as metodologias que podem ser trabalhadas para minimizar esse problema, evidenciado também a importância da participação da família no acompanhamento escolar. Perceber as dificuldades de aprendizagem e atuar de forma de fazer acontecer a aprendizagem significativa, fazer com que o aluno consiga superar esse problema, muitas vezes causado por déficits cognitivos, físicos e afetivos. Representa a investigação a finalidade de muitos dos profissionais que acreditam no construir nas superações que o processo educativo pode proporcionar. Essas dificuldades em escrever têm início já na alfabetização e vai sendo carregada ao longo dos anos até chegar ao ensino médio, quando vêm os desafios da redação do Enem e do vestibular. Se o estudante vem de uma família que não estimula as competências de leitura e escrita, pois não adianta um pai falar para o filho que ler é importante, é preciso ir além, discutir o que leu, comentar, ler também e passa essa cultura para frente. A família estimula a competência da escrita se tem esse exercício de refletir e de se comunicar textualmente. A dificuldade que o aluno enfrenta quando vão produzir um texto são inúmeras. Na maioria dos casos, eles não apresentam dificuldades em se expressar na oralidade, através da linguagem coloquial. Os problemas aparecem quando surgem necessidades de produção textual. Acontece que na linguagem oral e falante se expressa não só através da fala, mas também através de gestos, sinais e expressões. Esses recursos não são explorados na modalidade escrita, pois ela tem normas próprias, como regras de ortografias, pontuação, que não são reconhecidos na fala. Não adianta saber que escrever é diferente de falar, é necessário que procurar-se com o sucesso dos objetivos da produção textual, como a interação entre o produtor do texto e o seu receptor. Para que esse discurso tenha êxito, ele deve construir um todo significado. Devem existir elementos que estabeleçam ligação entre partes, isto é, que confiram coesão e discurso. Portanto, faz-se necessário que professores e educadores proponham aos seus discentes atividades que provoquem reflexão sobre os textos lidos, que se discutam temáticas transversais, que se explorem os diferentes níveis de linguagem e tipos de texto. A escola é, sem dúvida, uma das maiores responsáveis, hoje, pela inserção da linguagem denominada científica na sociedade, através de seus métodos e meios de ensino. Para tanto, não se deve desprezar as possibilidades que a reflexão linguística apresenta para o desenvolvimento dos processos mentais do sujeito e nem a sua capacidade de formular explicações. Para explicar as regularidades dos dados que observam a partir do conhecimento gramatical, a maioria dos alunos sente dificuldade em realizar um texto e compreensão do texto. A falta de base é o maior problema da não compreensão de alguns textos na escola. Se produz muito pouco durante o ensino fundamental. O processo de leitura e compreensão exige do leitor um conhecimento de mundo. Não se pode interpretar um texto ou produzir-se sem base. Então, isto exige do acadêmico uma atenção e atualização dos fatos que o cercam. Só é possível fazer uma boa produção textual quando se tem conhecimento do mundo e de situações. Exige-se também que tenha um bom acervo de palavras e noções de como os mesmos serão utilizados. Percebe-se que a complexidade
da problemática envolve os atos da leitura e escrita. Continua despertando o interesse dos estudiosos em todo o mundo. A instituição educacional precisa realizar seu papel de promotora e de transmissora de conhecimento, capazes de formar o cidadão para que interaja no mundo onde vive, de maneira eficiente e prazerosa, embora muitas vezes ainda se apresenta como atividade enfadonha que afasta o aluno. Quanto às técnicas de avaliação, não se pode conceber ensino sem avaliação, não apenas a avaliação no final do curso, mas também a avaliação formativa, que se desenvolve ao longo do processo seletivo e que tem por objetivo facilitar a aprendizagem. Pode-se dizer que, através da qualidade da educação oferecida nas escolas e de professores qualificados, podemos, com isso, amenizar as dificuldades de leitura e compreensão e a produção de texto. Notou-se um profundo desinteresse pela leitura e produção textual nas escolas, quando se pede que produzam texto em exame educacional. Isso porque alguns professores, ainda alienados a uma pedagogia rudimentar, têm a produção textual como castigo. Não se motiva o aluno para que parta dele o desejo de produzir textos como castigo. Não se motiva o aluno para que parta dele o desejo de produzir texto, mas exige-se que se faça, e muitas das vezes esses textos não se expressam a real mensagem do aluno, mas sem a concretização de uma ideia que o professor quer ouvir e ler. O professor deve proporcionar aos alunos leituras de acordo com habilidades que quer que os estudantes desenvolvam. Para que sejam atingidos os objetivos pretendidos, é necessário que os alunos participem ativamente do estudo do texto, que sejam eles o estudar o texto, sob a orientação dos professores, e não o estudar o texto diante de alunos espectadores. É necessário que o processo integre seus alunos a esse mundo de leitura e produção textual, de forma democrática, respeitando as opiniões de cada um e, por certo, dando algumas dicas de como melhorar o texto dos alunos. O problema é que muitos professores não estão preocupados com a aprendizagem do aluno, ensinam a turma sem se preocupar com o real significado do processo ensino-aprendizagem. A maioria desses professores só faz copiar na lousa, lê oralmente, e que copiou às vezes faz leitura em livros didáticos. Para não se preocupar se o aluno aprendeu ou não alguma coisa, são apenas meros repetidores mecânicos, que não levam os alunos à apreensão do conhecimento, às dificuldades encontradas na produção e compreensão de texto. Se dá em função da falta de estímulos em sala de aula por parte dos professores. Não trabalham estimulando a leitura crítica de textos e nem solicitam alguma produção própria do aluno. Para conhecer sua habilidade sobre criação de textos, é fato que na maioria das escolas pouco se exige do aluno no que diz respeito à produção textual. Em algumas instituições, esse processo é iniciado apenas em ensino médio e com frequência muito pequena. Muitos acreditam que as dificuldades de leitura, compreensão e produção de texto se dá em função da falta de acesso de diferentes fontes de leitura, como, por exemplo, jornais, revistas, site e outras fontes. Muitos alunos têm essa dificuldade por falta da leitura, compreensão e produção de textos. Alguns enfatizam a falta de acesso à leitura em séries iniciais. Um educador bem preparado desenvolve seu papel, ou mesmo trabalha com o que tem em sua volta, utilizando-se de boas estratégias, fazendo um trabalho dinâmico e produtivo.
Os conteúdos, as metodologias, as estratégias de ensino-aprendizagem, a avaliação do ensino são indispensáveis nos entidades educacionais, em função de uma mudança na dificuldade de leitura e produção textual pelo aluno. O aluno precisa tornar-se um leitor assíduo, capaz de compreender, interpretar e conhecer a leitura coerente e habitual das escolas e de outras instituições de ensino, o qual aprenderá a questionar, avaliar e entender o que o autor quer passar no texto. Avaliar textos em seus diferentes aspectos não constitui uma tarefa dos mais simples. Esses fatores, como de textos, níveis de formalidade, de adequação vocabular, de conhecimento linguístico mínimo necessário, o ano e a escolarização do aluno, os objetivos a serem alcançados em cada etapa. Esses fatores interferem diretamente na forma de trabalhar a produção de texto com os alunos em sala de aula e no modo de avaliar os mais diversos aspectos de textos que eles produzem.